Olá, meus amigos, boa noite para todos. Vamos iniciar o nosso estudo das quartas-feiras, estudando a coleção de Emmanuel, Fonte Viva. E é com muita alegria que aqui nos encontramos para mais uma noite de estudos, de aprendizado, que possam ser muito proveitosos a todos nós, o conteúdo que abordaremos aqui esta noite. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixo aqui o meu abraço àqueles que acompanham em outros dias. Muita paz a todos. Nosso boa noite aqui a Vera Correia, já no Insta, Sandra Paulino, nossa amiga Eideia, boa noite. Aqui no Facebook, na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, nosso abraço a Lourdes Galvani, a Edna Markovics, querida amiga, a Carmen Maria, nossa amiga Loiva Carnop. A lição de hoje, pessoal, sugestão da amiga Loiva, tá? Que era para termos feito na semana passada e não foi possível, né? Quem mais aqui conosco? A Lourdes Galvani, né, já comentamos, a Tereza Paulino, a Ironica Xambu, a Najib Saba, a Auresina Santos, a Lázaro Oliveira, boa noite, a Hilton Cosmo Rodrigues, o Diego Romão, o Valdir Luiz, a Giovana Penteado, a Mariane Rocha, Lúcia Sampaio, Edete Maia, Lucifaria, a Neuza Decker e todos os demais amigos e amigas, a Deise Florencio da Pensilvânia, Thaís Del Rey, Maura Mendes. Que legal, muito bom, viu, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos e todos os demais que já estão aqui conectados conosco para esse estudo da noite. A ideia, vamos dizer aqui já. Nós vamos estudar hoje, então, no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 161, intitulada Aproveitemos, que foi, como disse já, né, uma sugestão da nossa querida amiga Loiva Carnop. A Maria Ivaldete aqui, boa noite, perguntando, né, sobre o meu familiar, porque na semana passada eu não fiz o estudo, porque estava acompanhando uma tia que estava hospitalizada e não foi possível fazer o estudo. Mas ela desencarnou, né? A gente sabe aceitar, sabe entender aquilo que está dentro da programação de cada um, então nós temos fé que está bem amparada. Agradeço muito as vibrações de todos, todo o carinho que nos ofertaram, mas ela segue, né, para a vida espiritual e a gente confia que estará tudo em paz. Nossa amiga Rita Braga aqui também, boa noite, e todos os demais que foram chegando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 11 de outubro de 2023, e nós rogamos a Jesus, o nosso Mestre, a inspiração para todos nós, o amparo da espiritualidade amiga, para que a gente possa absorver o máximo do conteúdo que Emmanuel nos oferece, que esse conteúdo possa ser proveitoso em nossas vidas, nos ajudando a repensar a vida, nos ajudando a focar no Evangelho e cada vez mais buscarmos viver de acordo com as leis de Deus. Então assim vamos iniciando o nosso estudo de hoje. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos, muito obrigado de coração. Então, pessoal, a lição de hoje, aproveitemos. O título já é muito sugestivo, né? Aproveitar, aproveitemos. Porque pensemos uma coisa, todos nós, sem nenhuma exceção, recebemos muito do alto, né? De Deus, de Jesus, dos bons espíritos.
Quantas oportunidades benditas surgem em nossa vida diariamente. Então, a lição, meus amigos, vai focar no sentido de que nós busquemos observar se nós estamos aproveitando das benditas oportunidades que nos são renovadas constantemente em nossa vida. Porque cada um de nós vai aproveitar de forma diferente. Tem aqueles que aproveitam ao máximo a possibilidade que surge. Tem aqueles que ignoram a bendita oportunidade. Tem aqueles que consideram mais ou menos. Então, nós vamos encarar as oportunidades, as condições que Deus nos oferece em nossa vida, dependendo de quanto nós tenhamos aquilo que Jesus chamou olhos de ver. Quanto mais tivermos esses olhos de ver, de entender aquilo que vem de Deus como oportunidade de elevação. E o detalhe, meus amigos, é que nem sempre essas oportunidades surgem como nós gostaríamos que fosse. Então, muitas vezes, as oportunidades benditas surgem através da dor, do sofrimento, de uma vicissitude. Então a gente às vezes não enxerga essa oportunidade. Então é isso que nós vamos tentar aqui, né, com Emmanuel, absorver esse ensino para que a gente possa aproveitar ao máximo as oportunidades que surgem em nossas vidas. Então Emmanuel, ele vai comentar um trechinho, né, do capítulo 24, que é o versículo 48. Oi, Rose, tudo bem, minha amiga? Então, Lucas 24, 48, a fala é a seguinte: e destas coisas sois vós testemunhas. Essa fala, meus amigos, é de Jesus, dirigindo-se aos seus apóstolos, aos seus discípulos, naquele momento que ele já tinha passado pela morte do corpo. Quando Jesus voltou a se reencontrar com os discípulos, mostrando a eles a realidade da vida espiritual, deixando claro para eles que a morte não existe. Então Jesus diz a eles esta frase: e destas coisas sois vós testemunhas. Esse é o contexto, né? Uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas, com essa aparição de Jesus aos discípulos. E nós ficamos a pensar quanto realmente que aqueles discípulos testemunharam as obras de Jesus. Dá para vocês imaginarem o que foi para aqueles homens e mulheres viverem com Jesus durante 3 anos do apostolado. Que maravilha que foi conviver com um espírito crístico, com aquele amor encarnado, com a sabedoria imensa de Jesus. Então eu fico a imaginar o que teria sido conviver lado a lado com Jesus durante tanto tempo. É essa frase: e destas coisas sois vós testemunhas. Eles testemunharam muito. Muito eles viram, muito eles sentiram, né? Então eles presenciaram as curas. Dá para vocês imaginarem o que era ver ali na frente, de frente a eles, aqueles homens paralíticos que levantavam e andavam, aqueles homens cegos que diziam que viam tudo perfeitamente, aquelas pessoas com aquelas deformidades na pele, na época chamados leprosos, que de repente viam-se os corpos restaurados. Dá para imaginar o que é isso? O que teria sido presenciar essas curas que Jesus fez? Eles foram também aqueles que ouviram do Verbo Divino. Só um minutinho que o Insta aqui está dando umas paradinhas. Eles ouviram de Jesus aquelas palavras maravilhosas
Dá para imaginar o que era sentar-se e ouvir o mestre fazendo aqueles discursos, aquelas falas, aqueles sermões do monte, como nós conhecemos. E além disso, eles se sentiam envolvidos pelo amor de Jesus, aquele amor que contagiava a todos. É muito isso, né? A gente não consegue nem imaginar o que possa ser sido isso. E Emmanuel, então, meus amigos, começa dizendo da seguinte forma: Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Olha que frase maravilhosa que Emmanuel começa a lição. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Então, essa frase faz todo sentido, a sabedoria de Emmanuel ao registrar isso. Porque um espírito crístico, na condição de Jesus, eles fazem isso. Nas mínimas coisas, eles produzem o máximo. Oferece para eles o mínimo, mas a partir daquele mínimo surge o máximo. Então, aquela capacidade imensa de Jesus. Cada palavra era muito bem colocada na frase, apropriada. Cada atitude do mestre, sempre ensinando muito, nas mínimas coisas. Às vezes ele estava ali conversando com alguém, surgia o ensinamento. De pequenas coisas Jesus tirava oportunidades de ensinar. De coisas insignificantes ele extraía lições sublimes. E nós vamos ver a seguir com Emmanuel alguns exemplos, né, que o benfeitor vai relatar. E só em contrapartida, pensando em nós, se Jesus aproveitava o mínimo para produzir o máximo, com certeza nós estamos no contrário. Nós precisamos do máximo para produzir o mínimo. Creio eu estou nessa condição, creio que muitos de nós. A gente pede tanto para que a gente faça um mínimo, né? Então a gente precisa de muitas coisas a nosso favor, a gente precisa de muitas circunstâncias favoráveis para a gente realizar aquele mínimo. E Jesus não. Era apresentada a ele a mínima condição de fazer algo e ele tirava o máximo daquilo. Vamos ver aqui se tem já algum comentário antes da gente seguir adiante. Boa noite para todos que estão aqui conectados. Quantas amigas e amigos, uma alegria. Muito obrigado pela presença de todos. A Helena Nunes aqui também, boa noite. Que assim seja, muito bem-vinda. Vamos ver aqui. Pessoal, tento sempre digo isso, eu tento buscar alguns comentários aqui de vocês, porque não dá para buscar todos, tá? Passa muito rápido e às vezes aqui eu até me perco para rolar a tela aqui, tá bom? Me perdoem, mas ao final eu leio todos. O Ailton está dizendo aqui: era de causar tanta emoção e alegria o convívio com o Mestre para aqueles que viram e sentiram Jesus. Muito mesmo, né? Muita emoção, muita alegria, com certeza eu fico imaginando o que teria sido, né? A gente vê um filme, já se emociona, lê um livro, lê o Evangelho, agora estar ao lado, né? Deve ter sido uma coisa indescritível. Vamos ver se tem mais algum. A nossa amiga Loiva, né, a que sugeriu a mensagem, está dizendo assim: mas será que nós teríamos a dimensão do que estava acontecendo se tivéssemos presentes lá? Muito boa a colocação da Loiva, né? Se Jesus viesse hoje, às vezes a gente não identificaria esse espírito crístico, né? É nesse sentido que a Loiva está colocando. Será que a gente entenderia lá junto dele? Quem sabe alguns de nós estivemos lá naquela época, né? Muito provavelmente como aqueles que o perseguiram, né? Que o maltrataram. Nós, quem sabe, estávamos lá naquele fanatismo religioso. Então, muito bem colocado aí pela Loiva. A gente vai fazer vibrações ao final, né? A nossa amiga Edna colocando aqui, a gente sempre faz.
Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Bom, por enquanto eu creio que está tudo em ordem, né? Vamos, não tem nenhuma pergunta, nenhum outro comentário que eu possa ter percebido aqui não. Vamos seguindo à frente aí. Aí Emmanuel, pessoal, diz assim: com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Olha que frase interessante. É interessante nós pensarmos que Jesus viveu durante 30 anos no anonimato, né? Nós nem temos relatos, pouquíssimos relatos de Jesus antes dos 30 anos, porque o Mestre esperou o momento para iniciar a sua missão pública. Então, nós sabemos que ele trabalhou com o pai na carpintaria, então, mas não temos relatos. Durante 30 anos, Jesus viveu ali no anonimato, né? Mas em 3 anos apenas, a hora que ele começou a sua missão pública, em apenas 3 anos, olha o legado que Jesus deixou. O Evangelho relatando ali minimamente, porque o Evangelho não expressa tudo que Jesus viveu, tudo que ele ensinou. O Evangelho ali tem um relato, né, do que foi possível para aqueles evangelistas relatarem. Mas Jesus teve muito mais que isso. Se não me engano, acho que é João que diz que se fosse relatar tudo, não teria, né, espaço em tantos livros aí para relatar tudo que Jesus realizou em 3 anos apenas. Então vejam, o espírito sublime, né, o espírito puro, o espírito crístico, em 3 anos apenas deixou para nós ensinos que estão vivos e presentes em nossa vida até hoje. Quanto que nós estudamos do Evangelho, precisamos de ajuda de professores como Emmanuel para entendermos um pouco do Evangelho. Então esse é um conteúdo, meus amigos, que vai estar presente por muitos séculos à frente. Apenas 3 anos daquele homem simples estão aí os seus ensinos repercutindo durante já 2 milênios. E quanto mais ainda pela frente. Não absorvemos ainda o conteúdo que ele nos ofertou. Então, a gente percebe o quê? A diferença entre qualidade e quantidade. Porque Jesus não precisou de muito tempo. 3 anos, quantidade pequena. Mas a qualidade que ele ofertou em apenas 3 anos é uma coisa, né, maravilhosa. Então, essa é a condição do espírito puro. Realiza muito com poucas oportunidades, né? E por que os ensinos de Jesus estão tão presentes até hoje? Porque ele foi o mestre que não apenas falou e ensinou, mas ele vivenciava aquilo que ensinava. Porque muitos falam bem, ensinam bem, mas não vivem aquilo que pregam. E Jesus fazia, Jesus ensinava pelos seus atos, pelas suas atitudes. Então Emmanuel começa a relacionar aqui exemplos, né, daquilo que Jesus realizou. Ele diz assim: congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Esse é um detalhe interessante, né, porque Jesus, quando veio à Terra, na verdade, assim, aparentemente, né, os mais habilitados para ajudá-lo na missão, poderia se pensar nos doutores da lei. Eu sempre digo isso, porque aqueles homens eram os conhecedores da lei, eram os religiosos, eram aqueles intelectuais. Então, se Jesus buscasse conhecimento, intelectualidade, ele buscaria doutores da lei. Mas não, Jesus buscou os homens mais simples, pescadores, aqueles homens de vida simples, porque eles não ofereceriam resistência para a doutrina nova que Jesus trazia. Jesus trazia uma mensagem renovadora, e aqueles outros tão conhecedores poderiam colocar obstáculos para receber essa mensagem nova.
Então, com 12 amigos, 12 discípulos, Jesus deixou toda essa maravilha que foi o Evangelho. A missão de Jesus continuada pelos seus discípulos. Porque Jesus ensinou e ele influenciou tanto aqueles homens que eles prosseguiram na missão. Nós temos relatos de que eles se reuniram na chamada Casa do Caminho. E aquela casa era um ponto de luz que acolhia todos os necessitados do corpo e da alma. Então, eles representavam Jesus a partir da morte de Jesus entre nós. Para a gente ver que a mensagem do Cristo, ela modificava, ela transformava vidas, né? Emmanuel diz ainda, com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Olha que maravilha. Ele está se referindo aqui ao Sermão do Monte, aquela fala de Jesus, né, o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. Tão importante que Gandhi, que todos conhecemos, aquele líder, né, pacifista da Índia, que libertou a Índia do jugo, do domínio da Inglaterra. Gandhi, que não era cristão, ele chegou a dizer que mesmo que se perdessem todos os textos sagrados e restasse apenas o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Para a gente ter uma ideia da dimensão, da importância desse Sermão do Monte. E Emmanuel está dizendo, com essa pregação ali na montanha, aquele povo simples, ele inspirou milhões de almas para a vida eterna, porque os ensinos que Jesus deixou naquele sermão, nós ainda precisamos de muito e muito tempo para colocá-los em prática em nossa vida. Cada frase é um ensino, cada frase que está ali representa uma transformação em nossas vidas. Que a gente possa focar esse Sermão do Monte. Ensinos que vão se desdobrando, que vão surgindo cada vez mais claros para nós que começamos a estudar o Evangelho. Deixa-me ver aqui, vamos acompanhando junto com as mensagens de vocês. A nossa amiga Ruth Maria Diogo está dizendo assim, e a cada novo estudo no Evangelho temos novos aprendizados e Evangelho. Que legal, né? É isso mesmo. Estudar o Evangelho é isso que a Ruth está dizendo. A cada novo estudo, quando a gente se debruça realmente para estudar uma frase, um trechinho, novas possibilidades surgem diante dos nossos olhos. A gente abarca, né, uma quantidade maior de conhecimentos, a gente vai se abrindo a esse ensino maravilhoso que está sendo oferecido a todos nós. A Duda Estrela está dizendo que precisa de ajuda sobre a passagem da filha. Eu não estou acompanhando aqui se ela disse mais alguma coisa. Ô Duda, o que a gente pode te dizer sem conhecer direito os detalhes, né? Mas é uma dificuldade grande, eu imagino que deve ser isso, viu? Só Deus para te fortalecer, né? Te amparar nesse momento. Não tem o que a gente te dizer. O que consola muito, Duda, a única coisa que poderíamos dizer é que ela continua viva. Ela continua existindo. E com certeza um dia vocês se reencontrarão. É a única coisa que nós poderíamos te dizer nessa hora. Esse consolo de que você não a perdeu. Você apenas se afastou dela temporariamente. É um afastamento temporário. Sei o quanto é duro. Não estou querendo menosprezar a sua dor, que é imensa. Mas que Deus te fortaleça, que os bons espíritos te amparem. Tenha fé e você vai, dia após dia, entendendo que um dia vocês se reencontram. E Deus, tudo que faz é visando o bem nosso espiritual. Alguma necessidade teve. Entenda isso. Deus não permitiria uma injustiça.
e que Deus te fortaleça, viu, Duda? A mesma situação aqui parece que se aplica, né, a Maria Elisa Correia. As mesmas palavras posso te dizer, Maria Elisa, que Deus te ampare, te auxilie, te dê forças. Mas pense nisso, né? Eles continuam vivos. É um afastamento temporário, né? Então precisa de forças e fé em Deus nessas horas. Vamos seguir aqui. Aí o Emmanuel continua dizendo: converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Aqui Emmanuel está se lembrando aquele episódio, meus amigos, em que Jesus presencia aquela mulher idosa, viúva, que entra no templo e vai lá naquela arca, né, naquele chamado gasofilácio, que era onde eles depositavam as oferendas, as ofertas, as doações. E aquela mulher tão simples, era paupérrima, diz o Evangelho. Ela vai até aquela arca e deposita 2 moedinhas apenas. Era tudo que ela tinha. E Jesus percebe que algumas pessoas ali à volta dela mostravam um riso sarcástico, irônico, como se eles dissessem: o que essa mulher pensa que ela deu com essas 2 moedinhas apenas? E Jesus então diz a eles: em verdade vos digo que essa pobre viúva doou mais que todos os poderosos aqui reunidos, porque aqueles homens ricos doavam muito, quantias vultuosas. E Jesus diz: ela doou mais do que todos os poderosos aqui reunidos, mostrando que para Deus, o que mais vale é a doação que é feita daquilo que às vezes faz falta. Porque aquilo que é muito supérfluo, que a gente doa, nem percebe que doou, não representou para nós um sacrifício. E aquela mulher doou tudo o que ela tinha, apenas aquelas 2 moedinhas. Então, aquela doação dela significava para Deus muito mais do que aqueles outros que doaram quantias tão grandes. Então isso a gente percebe que às vezes, quando doamos também de nós, do nosso tempo, né? Não precisam ser bens materiais, mas do nosso tempo, o sacrifício de doação para o outro, isso é muito bem visto a Deus, né? E Emmanuel diz ainda: corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. Bonito isso também, porque Jesus ensinou muito. Então, quando ele corrigia aqueles espíritos que estavam agindo no mal, aqui chamados, né, por Emmanuel, espíritos perturbados, Jesus deixava lições profundas, porque o nosso sistema aqui, né, o nosso sistema corretivo para aqueles que erram, para aqueles que infringem a lei, o nosso sistema é punitivo. O nosso sistema não é educativo ainda. A pessoa é colocada numa prisão em condições lamentáveis, sem condições de trabalhar. Então a pessoa fica ali, ela não se reeduca para voltar à sociedade. Então por isso que Emmanuel diz aqui que Jesus transforma o sistema judiciário da terra, mostrando esse novo ângulo, que é preciso enxergar essas pessoas como enfermos da alma. Na verdade, esses irmãos que erram, que realmente não podem conviver em sociedade, precisam ser segregados muitas vezes. Mas esses irmãos são enfermos antes de tudo, estão doentes. Eles precisam de educação, eles precisam de compaixão. Então, o nosso sistema judiciário precisa rever muito a sua conduta, as suas regras, para que um dia na terra também possa ser oferecido aquilo que Jesus oferecia, a compaixão, o amor.
Jesus, com a sua capacidade imensa, levava aqueles que estavam voltados ao mal a repensarem suas vidas, porque o amor que Jesus envolvia aquelas pessoas, eles eram tocados em sua alma, eles sentiam a necessidade de renovação, eles sentiam a necessidade de seguir para um caminho melhor. Então Jesus transformava vidas. Jesus ensina dessa forma que esses irmãos são, antes de tudo, enfermos da alma, para que a gente possa enxergá-los assim. Quando a gente presencia um jornal, um noticiário da TV, onde quer que seja, noticiando um crime, né, um ato de violência, uma maldade, nós muitas vezes somos tomados daquele sentimento de ódio, daquele sentimento de desejo de vingança para aquele que cometeu o mal, sendo que nós deveríamos orar por eles. São os maiores necessitados. A pessoa que sofreu o mal, lógico, também precisa da nossa oração, mas aquele que sofreu o mal se libertou da dívida. Aquele estava apenas resgatando a dívida pretérita, enquanto aquele irmão infeliz que cometeu o mal está se complicando perante a lei divina e perante a sua consciência. Então, quando a gente ouvir uma notícia dessas, oremos por aqueles que foram esses que cometeram, porque Jesus disse: é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo venha, porque haverão de sofrer, né? Oi, Tereza Miliati, boa noite, e a todos que aqui estão chegando, conectando conosco. Emmanuel continua dizendo: de 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Outra mostra, né, de quanto Jesus realizava muito com pouco, que é essa lição. Aproveitava as oportunidades com o mínimo para fazer o máximo. Naquela cena da multiplicação, os discípulos estavam preocupados com a multidão, que era grande, parece que 5.000 pessoas, está relatado no Evangelho. Muitas pessoas ali há muito tempo ouvindo Jesus, e eles preocuparam-se que elas poderiam estar famintas. E então eles perguntam a Jesus o que fazer, se era melhor dispensá-los para que eles pudessem buscar o alimento. E Jesus pergunta a eles: o que tendes vós? E eles dizem: 5 pães e 2 peixes. E aí sabemos da maravilha que Jesus diz a eles: distribua. Colocaram em cestos e saíram distribuindo. Todos comeram fartamente e sobraram 12 cestos. Para a gente ver a multiplicação a partir daquele mínimo que os discípulos tinham. Isso é lição também, porque Jesus sempre espera de nós a primeira iniciativa. É aquela fala: ajuda-te e o céu te ajudará. Então sempre Jesus pede de nós o primeiro passo. Se nós estivermos entendendo a proposta do Evangelho, nós sempre ofertaremos o primeiro, esse primeiro 2 pães, e esses primeiros 5 pães e 2 peixes, para que Jesus faça o resto. Se nós dermos o primeiro passo em direção a Ele, se nós lutarmos para buscar condição melhor, Jesus vai abençoar a nossa atitude e fazer o resto. Então que tenhamos conosco essa lição. Jesus sempre vai ajudar a partir da nossa pequena iniciativa. Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Olha que bonita cena também. Zaqueu, aquele homem rico, cobrador de impostos, muito rico, mas Zaqueu era triste. Zaqueu estava infeliz com a sua vida.
E ele, quando fica sabendo de Jesus, ele procura o mestre, ele sobe numa árvore, porque ele tinha baixa estatura. Ele sobe a árvore para esperar o momento que Jesus passasse por ali. E Jesus, a hora que passa, olha para ele e diz: desça, Zaqueu, apraz-me jantar hoje em tua casa. E Jesus vai na casa de Zaqueu, contrariando muitos que diziam: como que ele entra na casa de um pecador? E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, diz Jesus a ele: hoje a salvação entrou em tua casa, porque Zaqueu sentiu aquele amor, aquele envolvimento de Jesus. E ele disse: vou devolver a todos aqueles a quem explorei, devolverei 4 vezes para aqueles a quem fui injusto. Então Zaqueu é mais um exemplo de que Jesus deixou, mostrando aqueles que enfrentam a prova da fortuna, porque muitos ricos travam essa prova difícil, que esses que travam essa prova da riqueza, da fortuna, possam se inspirar em Zaqueu, que sentiu-se tocado pelo amor de Jesus e passou a usar melhor dos bens materiais que tinha. Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. Pessoal, pego sempre alguns comentários aqui, tá? Às vezes não dá para ver todos, hein? Me perdoem. A Fátima Baldo está dizendo aqui: tem pessoas que precisam do nosso amor. É justo, né? A gente precisa estar sempre atento a isso. Às vezes a gente julga demais, a gente exige demais. E esses mais carentes são os que mais precisam. Quando a gente é tocado por esse amor mais puro, nós deixaremos de ser tão rigorosos, enxergaremos um pouco mais o outro como alguém necessitado, né? E tentaremos ajudar dentro do possível. O João Franco está dizendo: estar disponível algumas horas para os outros é o principal requisito do trabalho voluntário, sem exigir nada em troca, mas o bem realizado volta em boas energias para nós mesmos. Muito bom, João. Quem já realizou um trabalho voluntário, assistencial, né, visitando enfermos, qualquer que seja, já deve se lembrar da alegria, da paz que toma conta do coração, por sentir-se útil, né? Não tem outra ventura maior do que essa, de sentir a alegria de ser útil para o outro. A Edna diz: verdade, não conseguimos falar bem daquele que fez mal a outros. Não é isso? A gente tem muito desse rigor, né? Precisamos ter mais indulgência. Indulgência é a palavra. A Fátima Chaves está dizendo: com certeza, aqui punição é muito severa. E o que acontece é que o ser humano acaba sendo vingativo, né? Devido àquilo que viveu. O nosso sistema acaba às vezes deixando a pessoa mais cruel ainda, infelizmente. A Lu Nunes, né, dizendo que pede prece, né, pela filha Fernanda, que está no plano espiritual há 1 ano e 11 meses. É difícil, né, Lu? Ao final a gente faz a oração, tenta se manter firme, Lu, né? Tenha confiança em Deus, peça força sempre, ore por ela. E outra coisa, Lu, aqueles nossos queridos familiares que já partiram precisam muito da nossa fortaleza aqui. Lu, quanto mais você se mantiver resignada, confiante em Deus, mais paz ela terá. Porque se você se mostrar, Lu, revoltada, desesperada, isso afeta o coração dela. Tenta pensar nisso. Ajude-a com a sua resignação. Busque forças em Deus e peça ajuda, né? A Beth Lima está dizendo: quando a gente sonha muito com alguém que desencarnou, é bom ou ruim? Olha, Beth, não tem uma regra, né? Esse sonho muitas vezes é um encontro. Tudo indica que possa ser algo bom. Não posso colocar como regra geral. Mas tudo indica que é algo bom de encontrar-se com aqueles, né, queridos familiares,
ou amigos, né? Tomara que seja algo de bom. Mas assim, se você se recorda de quem sonhou, ore pela pessoa, né? Ofereça a ela orações, de repente está precisando de ajuda. Sempre a oração é o melhor nessas horas, tá? Que mais aqui? Deixa eu ver, parece que tinha um comentário da Loiva, passou rápido. A Loiva está dizendo aqui, Zaqueu já estava despertando para as verdades espirituais, só faltava um empurrãozinho, que é justamente isso. O Zaqueu já estava bem próximo, né, Loiva? Já estava ali sendo tocado para uma vida nova, mas a hora que encontra com Jesus, né, foi tudo o que faltava para ele se transformar verdadeiramente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O Ailton está dizendo, segundo já li, hoje Zaqueu é muito próximo e é um dos auxiliares de Jesus. Que bom, né? A gente sabe que todos aqueles que enfrentaram dificuldades têm, né, através das reencarnações múltiplas, buscado aí a sua redenção, né? E vão seguindo à frente, vão se transformando, vão realizando com Jesus. É isso mesmo. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Emmanuel diz assim: da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Olha cada frase de Emmanuel, né? Jesus, quando dialogava com aqueles fariseus orgulhosos, como lembra aqui Emmanuel, Jesus levava aqueles religiosos de então a uma profunda reflexão. Porque aqueles homens... Só um minutinho, deu uma pausa aqui no Insta. O pessoal do Insta tem dado umas interrupções, mas eu tenho esperado voltar para continuar o comentário, tá? Então Jesus, quando conversava com aqueles fariseus, ele percebia neles aquele orgulho, né, tão forte. Ele percebia que eles viviam de aparências, porque aqueles fariseus, eles se sentiam superiores às outras pessoas. Por conhecerem a lei de Moisés, o judaísmo, eles se achavam melhores. E eles realizavam rituais de pureza que eles se sentiam puros. Eles não conviviam com as pessoas de má vida, receosos de perderem a pureza, imagine. Então Jesus, quando conversava com eles, Jesus era enérgico. Com esses fariseus, Jesus era enérgico, porque eles eram religiosos de aparência. Jesus chegou a chamá-los de sepulcros caiados. O que era isso? Ele dizia, aqueles túmulos pintados lindamente por fora, mas cheio de podridão por dentro. Olha a expressão que Jesus chegou a usar. Porque quando era preciso, Jesus era enérgico, levando aqueles homens à reflexão. Então é isso que Emmanuel está dizendo. A partir daqueles ensinos, Jesus deixou lições profundas para que nós também nos libertemos das aparências, nos libertemos do orgulho, entendamos que não basta viver de aparência, não basta cumprir rituais. Isso vale para nós até hoje. Não basta, amigos, nem realizarmos trabalhos na casa espírita apenas. Porque às vezes a gente se dedica a um trabalho maquinalmente. É preciso colocar amor naquilo que se faz. Então que a gente entenda que é melhor realizar pouco com amor do que muito de aparência. Então, lições que nós vamos tirando com Jesus. Diz ainda, curando alguns doentes, institui Jesus a medicina espiritual para todos os centros da terra. Porque, amigos, Jesus não curava apenas corpos. Jesus não estava preocupado apenas com aquilo que era problemas da matéria. Tanto que Jesus, quando estava diante daqueles que pediam a cura, Jesus fazia uma pergunta que para muitas pessoas era estranha, era ingênua. Porque Jesus, por exemplo, estava diante de um homem cego.
Jesus perguntava a ele: o que queres que eu te faça? Vejam que pergunta profunda. As pessoas poderiam dizer: mas será que Jesus é ingênuo? Aquele homem quer ver de novo. É lógico que Jesus sabia. Mas a pergunta de Jesus é profunda. Ele levava aquela pessoa a profundas reflexões. Ele levava aquela pessoa a pensar: será que eu quero apenas restaurar a visão do corpo? Ou eu quero mais que isso? Eu quero mudar a minha vida. Eu quero seguir por um caminho melhor. Então Jesus levava a essas profundas reflexões. Por isso que quando ele curava, muitas vezes ele dizia: a tua fé te salvou. Ele não dizia: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Porque ele sentia em muitos daqueles que eram curados que eles transformavam a sua vida, que eles seguiam para um caminho novo. E a gente sempre se recorda daquela fala do cego Bartimeu, que ela é profunda, a resposta que Bartimeu, quando Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? O cego Bartimeu responde: que eu veja, Senhor. Esse que eu veja é profundo também. A gente pode entender que Bartimeu estava dizendo que eu possa ver a realidade da vida, eu possa entender da realidade espiritual, daquilo que se espera de mim para esta vida, que eu possa compreender melhor as leis de Deus e que eu possa fazer a vontade do Pai. Esse que eu veja está representando tudo isso. E Emmanuel diz: faz Jesus de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. Olha que bonito isso, porque o grão de mostarda, diz o Evangelho, é a menor das sementes. Aquela semente minúscula, mas que quando cresce é uma folhagem imensa, que assemelha-se a uma árvore, a partir daquele grãozinho minúsculo. Então ali Jesus estava ensinando o potencial que tem na semente. Uma semente é um potencial imenso, que a partir dela surge a árvore grandiosa. E assim, amigos, somos nós, espíritos imortais criados por Deus. Nós somos a semelhança de uma semente. Nós somos criados simples e ignorantes, diz o Livro dos Espíritos, mas com potencial para a angelitude. Nós trazemos conosco a perfectibilidade. Nós chegaremos um dia à condição de Jesus. Então, é isso. O Evangelho mostra essa verdade maravilhosa, que nós entendamos o potencial que está conosco, em cada um de nós. Apesar de tantas imperfeições que apresentamos hoje, nós seremos o anjo do futuro. Diz ainda Emmanuel: de uma dracma perdida, que é uma moeda, de uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. Porque aqui Emmanuel está lembrando aquela parábola daquela mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas. Uma delas se perde ali na casa. E aquela mulher procura incansavelmente, varrendo, limpando, procurando, até encontrar essa dracma perdida. Porque isso nos mostra a semelhança daquela outra parábola que Jesus conta, do pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas se extravia. O pastor deixa as 99 e vai em busca da ovelha desgarrada. Isso quer nos ensinar o quê? O amor de Deus por todos os seus filhos. Quando um de nós desgarra-se, quando nós nos afastamos das leis de Deus, quando nós nos assemelhamos ao filho pródigo que deixa a casa do pai, Deus nos espera o retorno de braços abertos. Na parábola diz que aquele pai olhava para a estrada, esperando a volta do filho. E quando o filho surge ao longe, o pai corre ao seu encontro e o beija. Esse pai era Deus.
que está com os braços abertos, simbolicamente dizendo, aguardando a todos nós que voltemos transformados à sua casa, ao seu amor, às suas leis. Então, mesmo que a gente se desgarre, nenhum de nós será perdido. Disse também no Evangelho, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então esse é o amor de Deus, que não desampara nenhum de nós. Deixa-me ver aqui mais algum comentário, para a gente, acho que, ler o último bloco aí da lição. Eli Celso está dizendo, né? A Carla Martins também chegando. Bem-vinda, Carla. Que isso, fique à vontade. O Eli Celso dizendo, eu sempre sonho com meu pai, por que será? O Eli, não dá para a gente dizer o motivo, pode ser vários, né? Mas pode ser que você esteja visitando a ele, né? Durante o sono do corpo, que é normal. Você possivelmente, né, tem uma ligação forte com ele, tem um amor por ele. Então pode ser que você esteja se reencontrando com ele. E de repente você traz essa lembrança, que nem é muito comum, mas pode acontecer. Então pode ser essa uma explicação, né? Mas teriam outras, de repente ele pode também estar precisando de ajuda. Então sempre a recomendação é ore por ele, né? Peça sempre por ele, antes de dormir. Peça, se possível, encontrar com ele e ajudá-lo naquilo que é possível. Mas imagino que é nesse sentido. Desculpem, gente, eu estou um pouco alérgico hoje de novo. Tem uma rinite aqui que está sempre marcando presença. O Edson Foucault está dizendo, eu quero ter a fé de me salvar. Pois é, né, Edson? A gente precisa aumentar a nossa fé aí, né? A Thaís Del Rey está dizendo, verdade, a fala de Jesus era simples, mas muito profunda, justamente. O Edson Foucault, as parábolas são de profundo ensinamentos, não são fábulas. Muito bem colocado aqui pelo Edson. Uma parábola de Jesus, pessoal, tem ensinos que nós nem ainda abarcamos na totalidade. Quanto mais a gente lê e relê as parábolas, mais a gente percebe ensinamentos ali. A Fátima Chaves está dizendo, Jesus deixou uma grande lição a todos nós, que foi a sua ressurreição, né? Depois de ser torturado, ele volta como se nada tivesse acontecido, e justamente isso. Essa ressurreição, né, que a Fátima coloca, que é o termo usado no Evangelho, que nós sabemos que se trata do seu ressurgimento em espírito, junto ali dos apóstolos, né? Então o termo usado era ressurreição, mostrando ali que a morte não existe, que ele continuava vivo. Sempre muita lição, né? Vamos então continuar aqui mais um pouco. Estou alérgico, né, Edson? O Edson está aí registrando até. Vamos lá mais um pouquinho então. Aí ele diz assim, aqui nós vamos já encerrar. De uma cruz grosseira grava a maior lição. Só um minutinho, pessoal. O Insta aqui tá. O Insta tá meio devagar. Pessoal do Insta, vou repetir aqui porque eu sei que travou, tá? Diz assim, Emmanuel: de uma cruz grosseira grava a maior lição de divindade na história. Ou seja, meus amigos, a cruz do Cristo. Né? A cruz do Cristo, o que representou? Enquanto muitas pessoas naquela hora viam Jesus na cruz, naquele momento que lá estavam, o que eles enxergavam ali naquela hora? Alguém derrotado. Olhavam para Jesus e imaginavam aquela pessoa que fracassou na missão. Viam apenas o sofrimento, as dores,
a tristeza, a derrota, enxergavam isso. Mas Emmanuel diz que naquele lugar onde Jesus foi crucificado, Jesus acendeu uma luz imperecível, uma luz que brilharia por todo sempre. A cruz representou uma luz intensa que Jesus acendeu, porque as lições que o Mestre deixou naquela cruz vão perdurar por muito e muito tempo. A luz que ele acendeu do seu amor pela humanidade, que amor imenso, que doou a sua vida apesar de tanta ingratidão, de tantas injustiças. Nós lhe devolvemos em gratidão e ele nos ofertou todo o seu amor. Aquela luz ofertada para a nossa redenção. Então vejam que lição, que maravilha de ensino, que luz que Jesus acendeu, de renúncia, de sacrifício, no mais alto grau por amor a todos nós. E Emmanuel então encerra a lição dizendo: de tudo isso somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Nós também somos testemunhas. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Que fazemos nós das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Pergunta Emmanuel. Então, amigos, todos nós somos beneficiários de tudo isso que Jesus nos ofertou, dessas lições imortais, desse evangelho de luz, dessa doação amorosa do Mestre pela humanidade. Aqui entendamos uma coisa muito importante. Esse momento de Jesus na cruz, que muitas vezes no passado das reencarnações, entendemos diferente. Nós imaginávamos que Jesus morreu para nos libertar dos pecados, que até irmãos até hoje pensam assim, né? Respeitamos. Mas não é essa a ideia. Não é que Jesus veio nos livrar dos pecados. Não é que ele morreu para apagar nossos pecados. Não é essa a ideia. Esse dizer que Jesus veio para nos salvar é no sentido de que, com as suas lições, ele veio nos libertar do erro, nos libertar da ignorância, nos mostrar o caminho de redenção. Mas é preciso que cada um de nós busque, trilhe por esse caminho. Jesus não veio fazer por nós, mas ele veio ensinar o caminho. Ele veio acender a luz mostrando qual é o caminho da redenção. Porque a hora que a gente conhece a mensagem de Jesus, do Evangelho, nós aprendemos a viver de forma de acordo com as leis de Deus. Aprendemos aí então a fazer a vontade do Pai. E dessa forma agindo, nós encontraremos a verdadeira felicidade. Então Jesus traça o caminho. Jesus deu sua vida por nós, para nos mostrar que é através da renúncia, do sacrifício, do perdão, do amor ao semelhante, é que nós alcançaremos a nossa redenção verdadeira. Então ficam as perguntas que Emmanuel nos deixa. Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Quer dizer, por mínimas coisas, por mínimas oportunidades que encontramos no caminho, que fazemos? Estamos aproveitando, que é o tema da lição, estamos aproveitando as oportunidades de cada dia para construirmos o homem novo? Estamos aproveitando as oportunidades que nos permitem seguir de acordo com as lições do Evangelho? Estamos aproveitando, como diz Emmanuel, as oportunidades para fazer algo de bom? Quantas oportunidades que surgem dia após dia para que nós façamos algo de bom, sem exigir, sem esperar do outro, porque às vezes a gente diz, a pessoa não merece.
Por que que eu vou fazer isso? Então, se a gente deve fazer o bem, levados pelo amor, pela compaixão, sem esperar a retribuição do outro. Façamos a nossa parte. Vivamos de acordo com as lições de Jesus, que só temos a ganhar com isso. E assim a gente conclui aqui mais uma lição. Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. A Fátima Chave está dizendo que tem rinite também, é duro, né, Fátima? O Ailton Cosmo está dizendo, ria muito do meu filho, que tinha 3 anos de idade, me falava dos truques de Jesus. Eu ria muito da inocência, ele já lia nesta idade, era muito engraçado. Olha que bom, né? Até as crianças ali ligadas em Jesus, né? Obrigado, Edna, eu que agradeço muito, que isso. A Cida Basílio, deixando aqui seu agradecimento. A Mari Batista, legal, Mari. A Deise Florencio, a Luzia, obrigado, gente, que isso, eu que agradeço muito. A Edna dizendo, Jesus abençoe todas as crianças do universo, principalmente aquelas que estão sofrendo violência de todas as formas, que assim seja, precisa muito, né? Obrigado, Vera, aqui dizendo palavras abençoadas, realmente Emmanuel é o professor, né? A Rose, estudo lindo, obrigado, verdade mesmo. Com Emmanuel, qualquer estudo é maravilhoso, né? A Rita Braga, legal. Ana Ruda, assim seja. Obrigado, gente, todos vocês aqui, deixando tantas mensagens tão fraternas, né? Ao final eu leio todas aqui com muito carinho, com muita gratidão em meu coração, viu? Obrigado, muito obrigado a todos pelo carinho de sempre. Quantas amigas aqui presentes, que alegria, viu? Uma felicidade perceber tantas pessoas no estudo, né? Enquanto tantas outras oportunidades que temos, e vocês aqui reservando essa horinha para o estudo, né? Que eu acho muito válido mesmo. Vamos então fazer uma oração final, pessoal. Teve aqui bastante pedidos, né? Bastante entes queridos já desencarnados. Vamos fazer a nossa oração, rogar a Deus por todos nós e por todos esses familiares e amigos que já partiram para a vida espiritual. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso irmão, muito obrigado, Jesus, pelo teu amor por todos nós. Nós sabemos, um pouquinho pelo menos, de tudo quanto fizestes e fazes constantemente pela humanidade. Que doação de amor quando veio até nós, suportando tantas ingratidões, tantas injustiças. Que amor maravilhoso que nos ensina. Sabemos do teu olhar voltado para esse planeta, que não nos deixa nas trevas, que está sempre a nos mostrar o caminho através dos teus missionários de luz. Obrigado, Jesus, pelo teu evangelho, que é o roteiro para a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo segundo Consolador que nos enviaste com a doutrina espírita, que acendeu uma luz nova nos teus ensinos. Muito obrigado, Jesus, pelos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando, nos ajudando a vencer as provas da vida. Queremos te pedir, Jesus, em especial, abençoe a todos esses que têm os seus entes queridos separados momentaneamente com a desencarnação. Fortaleça esses corações que ficam, para que entendam que aqueles familiares continuam vivos, para que sintam em seus corações que a morte não separa o amor. Momentaneamente afastados fisicamente, mas sabemos que estarão juntos de nós espiritualmente. Fortaleça, Senhor, esses corações que ficam e abençoe aqueles que partiram, que estejam em paz, a todos esses que pediram, que encontrem a paz,
que esses entes queridos sigam fortalecidos, se preparando para uma nova reencarnação. Pedimos também, Senhor, por esses conflitos que acontecem na Terra, que esses irmãos que enfrentam nessas regiões do conflito, que recebam nossas vibrações de paz, que possam encontrar a paz o mais breve possível, que os teus mensageiros de luz consigam tocar os corações daqueles que decidem. Abençoa, Senhor, a todos que estão nessa região do conflito, que tanto enfrentam situações dolorosas, que a tua paz e a tua luz envolva a esses lugares de dor, de desespero. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade que estivemos reunidos em teu nome. Abençoa-nos, que tenhamos uma noite de paz, refletindo sobre esses ensinos e que possamos trazê-los para a nossa vida. Que assim seja. Muito obrigado, queridas amigas, queridos amigos, por mais esta noite tão gostosa de estudo, pela presença tão importante de vocês aqui, que dá sentido a esse estudo. De coração agradeço a cada um, a todos vocês, não só aqueles que comentaram, mas todos que estão aqui presentes, interessados em aprender, em conhecer mais, vibrando por todos nós, vibrando pelo grupo. Que Deus abençoe seus lares, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, Lari, a Gorete, todos que aqui estão. Vou ler todas as mensagens aqui do Face ao final, porque muitas passam tão rápido que eu não consigo ver, né? Mas ao final eu tenho o maior carinho de ler e sentir essas vibrações amorosas que vocês ofertam. E até alguma pergunta aí que possa ter passado, eu também procuro responder, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado, Sandra, que a gente possa continuar, né? Eu acho que essas lições de Emmanuel são muito profundas, são muito importantes na nossa vida. Tá certo que eu não tenho a habilidade toda, né, para compartilhar Emmanuel, mas tudo que é feito de boa vontade, acho que tem um brilho também, né? Então, que a gente possa estar aqui realizando o mínimo, pelo menos, né? Compartilhando dessas lições tão profundas de Emmanuel, mas que vocês releiam depois o texto, né? Tirarem suas conclusões também. Às vezes as minhas são muito apagadas, mas sempre de boa vontade. Fiquem com Deus, muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Um abraço a todos.